O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, normalmente nós, quando escutamos este relato do Evangelho, claro que nós nos fixamos sobre o anúncio do anjo, aquele diálogo do anjo com a Virgem Maria, porque foi uma intervenção belíssima de Deus na história desta menina, mas na história de toda a humanidade, na história de todos nós, de cada um de nós, porque a partir do sim da Virgem Maria, unido ao sim de Jesus diante do Pai, nós recebemos como graça, como dom, o Redentor. Mas, normalmente, nós não nos detemos naquilo que está no finalzinho do Evangelho. E eu quis fazer questão de dar uma ênfase na entonação, porque diz: e o anjo retirou-se. Na espiritualidade que nós vivemos na Canção Nova, nós normalmente experimentamos aquilo que nós chamamos de visita de Deus. Nosso fundador nos ajuda a fazer as experiências de Deus, acolhendo a intervenção de Deus na nossa vida como visitas, onde Deus se manifesta, mas em qualquer situação, até mesmo em situações de sofrimento, de tribulação, nós acolhemos como visita de Deus, como oportunidade de crescimento. Eu quero me deter nesse último versículo: e o anjo retirou-se, porque houve aqui uma grande visita de Deus na história da Virgem Maria, mas na história da humanidade. Mas o anjo retirou-se, o anjo foi embora. E o que ficou? Quando também Deus passa na nossa vida, quando também Deus se manifesta na nossa vida, depois isso passa. Quando o anjo se vai, começa a minha parte e a sua parte. Quando o anjo se retira, nós precisamos entrar em cena e enfrentar os momentos obscuros, os momentos de dor, de confusões, os momentos de tribulação, e fazer com que a experiência da intervenção de Deus, ela nos acompanhe sempre na nossa vida, e nós nunca nos esqueçamos de que um dia Deus bateu à porta do nosso coração, nos visitou, marcou a nossa vida, e essa experiência precisa ser sólida, precisa ser profunda,
precisa ser um sustento para os momentos onde nós vamos nos colocar diante de situações onde vai nos exigir uma resposta. Porque depois que o anjo retirou-se, Maria tinha aquele belíssimo hábito de conservar todas as coisas no seu coração. Você já escutou muitas passagens, né? Onde diz, e Maria guardava tudo isso no seu coração. Bonito que a tradução original não é guardava, mas Maria comparava todas as coisas no seu coração. É mais forte. Porque em todos os momentos onde ela se viu diante de uma dificuldade, ela comparava. E esta experiência fundante da sua vida, esta intervenção divina tão potente e tão poderosa, era para a Virgem Maria, e precisa ser para cada um de nós, um lugar de comparação. Se a palavra guia que o anjo disse a ela é: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus, esta palavra acompanhou a Virgem Maria ao longo da sua existência. Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E todos os momentos dramáticos em que a Virgem Maria se encontrou foram enfrentados a partir desta experiência. Eu e você não podemos perder de vista as visitas de Deus. Eu e você temos que deixar muito viva dentro do nosso coração a lembrança, mais do que a lembrança, a memória viva dos momentos em que Deus marcou a nossa vida, marcou a nossa história, entrou definitivamente na nossa história. Quando Jesus, aos 12 anos, disse aos pais, disse à Virgem Maria: vocês não sabem que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? Maria também ficou perturbada com aquela afirmação. Quando os parentes de Jesus o consideravam louco, fora de si, Maria teve que voltar a esse momento fundante. Quando viu o seu filho no alto da cruz, dando a sua vida em resgate de toda a humanidade, ela teve que voltar a esse momento fundante. Porque as intervenções de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, são maravilhosas. E uma experiência grandiosa que nós vivemos, depois ela vai passar, porque o anjo retirou-se. Isso nós vemos em todos os episódios da vida de Jesus. Aquela experiência belíssima do Monte Tabor, depois passou. Os discípulos tiveram que descer. A experiência do milagre das bodas de Caná, passou. A experiência da multiplicação dos pães, passou. A tempestade acalmada, passou. Aquele belíssimo discurso do pão da vida, passou. E o que ficou no coração dos discípulos, no coração dos apóstolos? A certeza de que Deus um dia entrou, bateu à porta do coração deles, fez uma intervenção extraordinária e aquela intervenção precisaria marcar para sempre a vida deles. Eu tenho certeza que Deus também entrou na tua história. Eu tenho certeza que você tem dentro do seu coração a lembrança viva de quando Deus também entrou na tua história. Mas na sua vida também, na minha vida, o anjo retirou-se. Há 12 anos atrás, eu estava sendo ordenado sacerdote, na Canção Nova, lá no Rincão. Mas também depois da ordenação, semana passada nós vivemos aqui a experiência, né? Nesse chão estavam aqui prostrados 10 dos nossos irmãos. Mas passou, há 12 anos atrás também, o anjo retirou-se. E eu preciso todos os dias me recordar do que Deus fez comigo naquele dia, naquele 20 de dezembro de 2009. Eu preciso colocar diante dos meus olhos todos os dias a escolha de Deus e a resposta que eu dei para Deus. Você também precisa fazer isso, porque Deus entrou na sua história definitivamente e você não pode voltar atrás. Não temas, porque o Senhor está contigo. Se vão vir as tribulações, as dificuldades, as tuas lutas, Deus está contigo. Não se esqueça jamais do momento que Ele entrou na tua história. Abaixe por um instante a sua cabeça. Eu desejo profundamente que esta liturgia que nós celebramos hoje, a partir desta verdade, seja impregnada no teu coração a certeza da companhia de Deus, a certeza da presença de Deus na tua vida. Deus nunca nos abandona.
coloque a mão sobre o seu coração. Deixe agora a graça de Deus visitar você nesse dia de hoje. Porque também na tua história e na minha história, o anjo retirou-se. A intervenção de Deus aconteceu no momento histórico da nossa vida. Mas passou. E o que ficou? O que nos traz até aqui? O que nos move a nos levantar todos os dias e a dizer o nosso sim a Deus? A abrir o nosso coração e deixar que Ele more dentro de nós? Porque foi assim que Ele quis fazer do nosso coração a sua eterna morada. O que move o seu coração? Que o Espírito Santo agora recorde a sua mente, ao seu coração, a visita de Deus na sua história. Talvez foi aqui nesse santuário que você teve o seu encontro pessoal com o Senhor. Talvez foi aqui que Deus te tocou, que Deus convenceu você do amor dEle, que Deus entrou definitivamente na sua história. Talvez foi no centro de evangelização, no rincão, ou em outro lugar, na sua paróquia, no encontro. Mas traga agora à sua memória esse dia e peça que o Espírito Santo agora seja derramado sobre você, como foi derramado sobre a Virgem Maria. É o mesmo Espírito Santo, para que Ele nos encoraje a todos os dias dizer o nosso sim para Deus, dar a nossa resposta de amor para Deus. Deus esperou o sim da Virgem Maria. Deus se submeteu a mendigar um sim de uma criatura. E Ele também mendigou o nosso sim, Ele esperou também o nosso sim. Ele quis a nossa resposta. E que você renove agora a tua resposta ao Senhor. Sim, Pai do céu, eu quero realizar a tua vontade, eu quero o teu querer, eu quero aquilo que tu queres. Dá-me a tua graça, dá-me o teu Espírito Santo, porque sozinho eu não posso dar um passo sem a tua graça. Eu preciso do teu Espírito Santo. Solte a tua voz, ore no Espírito, deixe que Ele agora tome o seu coração, a sua vontade, o seu querer, que Ele haja agora na sua mente, nos seus sentimentos, na tua força de vontade de lutar todos os dias pela fidelidade. Ajuda-nos, Pai do céu, com teu Espírito Santo. Nós queremos também dar o nosso sim todos os dias. Nós queremos também te amar acima de todas as coisas. Obrigado, porque o Senhor quis que nós participássemos desta graça. Obrigado pela tua visita nesta manhã de segunda-feira, na vida dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que acompanham em casa. Eu te agradeço, Senhor, pelo sacerdócio na minha vida. Eu te agradeço porque o Senhor me fez teu ministro. Eu te agradeço porque o Senhor acolheu o meu sim, pobre, miserável e frágil. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos e te glorificamos, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.